Bom, então vamos lá, gente. Eu agradecer aí o pessoal aí pela força do pessoal do grupo que mandou aqui o PowerPoint, que eu tô numa máquina aqui que eu não costumo usar, então tava sem o PowerPoint que eu queria deixar aqui nessa tela aqui que vocês têm esse conceito aqui, ó, sobre classe abstrata. Então, o assunto agora é esse, ó, classe abstrata, tá? Então, a classe abstrata, ela é utilizada com herança. Certo? Então tem algumas coisas, umas particularidades da classe abstrata. Essa classe abstrata, ela sempre vai ser a superclasse, tá? Então se a gente for pegar aqui o nosso exemplo, ó, tem funcionário, programador e analista. Analista pode ser abstrato? Não pode. Programador pode? Não pode. No nosso caso, funcionário pode. Por que funcionário? Porque funcionário é a superclasse. Então a primeira coisa que você pode falar, ter em mente ou aprender sobre classe abstrata é o seguinte, ela é uma superclasse. Bacana? Ela é uma superclasse, tá? Então aqui nesse caso aqui, ó, eu posso com funcionário transformar essa classe abstrata. Qual é a característica dessa classe? Eu só falo do conceito aqui, ó. Qual é a característica dessa classe? Primeira característica dessa classe abstrata. Ela não vai poder ser instanciada. Então, se você vier aqui nesse momento, ó, veja que você instanciou os dois aqui, mas se você vier aqui, ó, e colocar aqui funcionário, ó, funcionário, fun, recebe, recebe new, funcionário, observe o seguinte, ó, permitiu instanciar. Então, tá que você permite dar um fun.set nome, do mesmo jeito que você faz a outra aqui, ó. Beleza? Tá? Então, primeira regra, uma classe, tá, que é chamada de abstrata, ela não pode ser instanciada. É a primeira regra. Pronto, não posso instanciar ela aqui. Não vai poder ser instanciada. O que essa classe vai ser então, professor Ney? Essa classe ela vai ser um molde para as outras classes. Então eu não vou poder instanciar ela. Ela vai ser um molde para as outras classes. Tá? Então pronto. Então eu já sei aqui, ó. Eu li aqui o conceito aqui. Cadê o PowerPoint? Tá aqui o conceito, tal. Dessa forma, esse caminho natural das coisas. Criamos uma classe usamos e pronto. Beleza, tá? Então, ó, essas classes aqui, que são as subclasses, elas são chamadas de classes concretas. Beleza, classes concretas. E essa classe, que é a minha superclasse, é uma classe abstrata. Por quê? Eu vou definir com o seguinte: primeira regra, eu não vou poder instanciar essa classe. Bacana? Segunda regra, esta classe ela vai poder ter tanto métodos implementados, no caso aqui o getSet, tá vendo? Como ela pode ter assinaturas de método. O que é a assinatura de um método? A assinatura de um método é um método que ele não tem corpo, ele não tem desenvolvimento. Então, se fosse esse método aqui, vamos pegar um exemplo aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. A assinatura desse método seria aqui, ó. Tá? E se a assinatura não é um método, veja que ele não tem chave, não abre, não fecha chave. O corpo de um método é definido dentro dessa chave. Me deu um erro aqui, ó, porque está dizendo aqui, você pode observar, ó, missing método body, ele já está reconhecendo aí, declarate abstract, então ele tem que ser declarado como abstrato. Só que esses métodos abstratos, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Só que métodos abstratos, aqui qual é o erro? Esse já tem, ó, só para fazer então esse aqui, só para tirar o erro aqui de baixo. Só para ele ficar dizendo mesmo do método abstrato, tá vendo? Pô, ele já está reconhecendo como método abstrato. Por que ele está reconhecendo como que ele tem que ser o método abstrato? Ó? Porque ele não tem corpo. Tá vendo aqui, ó? Ele não tem chave aqui, o método para aqui, ó.
Então essa é a assinatura. Então tem essa característica. Então é o seguinte, ó. As classes abstratas, elas podem ter métodos implementados e elas podem ter só assinatura de métodos. A assinatura de um método é um método que não tem cor, quer dizer, não tem chave, abre e fecha a chave e aqui dentro tem um código, tá? É aqui, ó, é assim como eu estou falando. Ó, por isso que ele está dando esse erro. Então eu tinha que vir aqui, ó, public, transformar esse cara aqui em um método abstrato, ó. Tem que escrever a palavra aqui, ó. Bacana? Só que observe o seguinte, ó. Quando eu botei abstract aqui, o erro subiu aqui para a classe. Agora ela está dizendo o seguinte, eu vou colocar aqui em cima, ó. Ela está dizendo aqui para mim, ó, que o funcionário não é abstrato. Beleza? Então o que é isso daí? Está dizendo not override abstract método get nomes, tá vendo? Em funcionários. Então é o seguinte, os métodos abstratos, eles só podem ser implementados dentro de classes abstratas. Então, ó, tornar classe abstrata. Tá vendo, ó? Tá aqui o método abstrato, saiu o erro. Tá certo? Ó. Então, o que é uma classe abstrata? Quando eu coloco isso aqui na classe abstrata, quando tem isso aqui na classe, significa que eu não vou poder instanciar a classe funcionária. Primeiro. Segundo, que eu posso criar métodos apenas com assinatura, sem implementação. Aí agora, como vão ficar esses métodos? Esses métodos serão implementados aqui dentro. Ó. Você pode ver que já está dando erro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tudo deu erro. Por que tudo deu erro? Ó, porque aqui já vai aqui funcionário instanciado. Ó, tá dizendo ali na classe, funcionário is abstract, can't be instantiated. Quer dizer que funcionário não pode ter instanciado. Então eu tiro, para tirar esse erro aqui, eu venho aqui, ó. E para tirar os erros daqui, ó, como eu tenho um método abstrato dentro de funcionário, ele me obriga a implementar, ó. Vou clicar aqui, ó. Ele diz, ó, implemente os métodos abstratos, ó. Aí ele vai colocar aqui o getNome, ó. Ele já vai tirar o erro, quer ver? Vou salvar aqui, ele deve tirar o erro. Ó, mesma coisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Mas eu vou desfazer tudo aqui. Opa. Vou desfazer tudo aqui. Vou deixar só com a herança. Era só para explicar para vocês, ó. Vou tirar aqui o método aqui. Vou tirar aqui de funcionário. Isso era só para vocês saberem como é que é, tá bom? Ó. Salvar aqui, que vai ficar errado, que vai ficar errado. Ó, tava assim, ó. Vou deixar como tava. Tá? Queria só que vocês entendessem, ó. Vamos lá para o conceito, tá? Nós estamos estudando conceito aqui, ó. Nós estudamos classe abstrata, beleza? Então nós temos classes concretas e classes abstratas, tá, beleza? Quem é a classe concreta? São as subclasses. Se não tivesse herança, todo mundo era classe concreta, certo? Nesse caso, não. Nesse caso de herança, nós temos as classes que eu vou dizer que, ó, essa classe aqui eu não vou poder instanciar. Bacana? Essas aqui são herança, tá? Herdarão os métodos e atributos que tiver aqui. Beleza? Então, essa era a aula teórica da situação. Vou deixar como tá aqui também, ó. Vou deixar como tava, pra gente fazer isso aqui. Tá bom? A gente vai fazer de novo. Não esquenta não. Essa aula era só para fechar aqui esse conceito, tá? Geralmente, quando numa classe, fazemos para determinado propósito e não pensamos previamente que a classe poderá ser herdada por outra classe. E dessa forma, seguir o caminho natural das coisas. Criamos uma classe, usamos e pronto. É isso que nós já fazíamos. Ocorre essa ocasião que criamos uma classe que devemos usar, mas sabemos que no futuro as classes poderão herdar da classe que estão criadas. Neste caso, já temos uma herança em mente, tá? Então, beleza. Então, o que eu vou fechar aqui agora, tá? Então, vamos lá agora. Classe abstrata. O que eu já sei de classe abstrata?
é que a classe abstrata ela não pode ser instanciada. Então eu venho aqui, ó, vou dizer aqui, ó, pá, pronto, veja que não vai dar erro nenhum, beleza? Ó, quando você fez isso, galera, tá? Não, eu vou parar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou parar essa videoaula aqui, tá bom? Senão vai ficar muito longo.